Olá, alunos. Hoje eu e a Camila, né, a professora Juscelia e a professora Camila, vamos falar um pouco sobre a física, né, mas que não deixa também de ser ciência. E nós vamos falar sobre o calor e suas aplicações e transformações de energia. Então, gente, nesta aula vamos dar início a um novo conteúdo. Nas últimas aulas a gente estava vendo sobre as máquinas simples e agora a gente vai ver um pouco sobre calor, temperatura, sensação térmica nessa aula e nas próximas. Bom, vamos falar um pouco sobre o calor. A gente já deve ter reparado que em dias quentes, locais arborizados, ou seja, com árvores e sombras, costumam ser mais frescos do que lugares abertos ou com o solo coberto por concreto. É diferente, né, quando a gente está debaixo de uma árvore ou no meio do asfalto. Com certeza, debaixo da árvore vai ser mais fresco. E isso acontece porque as plantas absorvem calor e eliminam água por transpiração, fazendo com que o ambiente fique mais úmido, além de sombreado. O resultado disso é que as temperaturas variam menos. Dizemos então que as plantas funcionam como isolantes térmicos. E, com base nessa ideia, arquitetos criaram um revestimento verde que cobre a fachada ou telhado de prédios e casas, por exemplo, com um tipo específico de plantas, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Ó. Esse prédio aqui foi construído tendo uma parte dele feita de plantas, né? Tendo um revestimento de planta, próprio para deixar os apartamentos mais frescos, com menos calor. Ou seja, então essas plantas que ficam aqui do lado de fora, elas absorvem o calor, evitando que entre para dentro das casas das pessoas. Bom, e essa tecnologia traz mais vegetação para grandes cidades e ajuda no conforto e na economia com ar-condicionado em regiões mais quentes. Ou seja, essas plantas aí podem até substituir o ar-condicionado. Então, nessa aula e nas próximas, a gente vai ver como que funciona a transferência de energia na forma de calor e uma série de fenômenos que acontecem no nosso dia a dia envolvendo esse tema. E agora a gente vai responder umas perguntas para a gente introduzir melhor esse tema para vocês. Então, pessoal, o que é a temperatura e como podemos medi-las? Então, eu vou explicar para vocês como é, tá? A temperatura é a medida de energia cinética, média das partículas de um corpo. Quanto mais energia cinética, mais a temperatura. E ela pode ser medida por meio de termômetros. E a outra aqui, pessoal, porque o chão de piso cerâmico parece mais frio do que o tapete. Por que será? O piso cerâmico conduz melhor o calor do que o tapete. Por isso, a transferência de energia na forma de calor do pé para o piso é mais rápida do que do pé para o tapete. Essa perda mais rápida de calor faz com que o piso pareça mais frio. Como a lã pode nos manter aquecido no frio? Como vocês sabem que quando tem frio, a mamãe de vocês coloca o que em vocês? Um agasalho, um casaco, né? Então, por isso que a lã conduz mal o calor, portanto, pode ser considerada um bom isolante térmico, dificultando a saída do calor liberado para o nosso corpo para a atmosfera. Então, e aqui é outra perguntinha. Por que as panelas de metal têm cabos de plástico ou de madeira? Então, vocês vão saber por que isso, tá? O plástico e a madeira, ao contrário do metal, são isolantes térmicos e eles demoram mais para se aquecer, sendo mais seguro ao toque, como por exemplo, se vocês pegarem um cabo de uma panela que tem madeira, vocês vão sentir muito calor? Vai queimar o dedo de vocês? Não. E agora pega numa panela, no cabo de uma panela que é de inox, por exemplo. Aquilo ali vai queimar o dedo de vocês. Então não é um isolante térmico. A madeira sim, e o plástico também.
E uma outra pergunta é: como o calor do Sol chega até a Terra? O calor do Sol chega até a Terra por um tipo de radiação eletromagnética que é percebida por nosso organismo como calor. Então, essas perguntas aqui é para a gente ver como que o calor está no nosso dia a dia. A temperatura, ela é como se fosse para medir o calor. Vimos também sobre os isolantes térmicos, que são os materiais que são mal condutores do calor. E vamos entender agora o que é energia. Não há uma definição exata para energia, mas podemos dizer que ela está associada à capacidade de produção, de ação ou movimento e manifesta-se de muitas formas diferentes, como o movimento de corpos, calor, eletricidade, etc. Ou seja, muita coisa é energia, tudo ao nosso redor é energia. Energia não é só a que a gente conhece como energia elétrica, que acende as luzes. E a energia elétrica é um tipo de energia, mas existem diversos outros tipos de energia que vamos entender melhor nesta aula. Então, agora nós vamos ver as principais formas de energia, tá, gente? Tem vários tipos de energia aqui, para vocês entenderem, a gente vai ler um pouquinho, tá? Energia cinética é a energia associada ao movimento dos corpos. Quanto maior for a velocidade em que o corpo movimenta-se, maior será a sua energia cinética. Tem a energia potencial. A energia armazenada em virtude da posição de um corpo em relação à superfície é denominada de energia potencial gravitacional. Ou seja, quando um objeto está lá em cima, longe da superfície terrestre, ele está com muita energia potencial, porque se a gente soltar ele lá de cima, ele vai cair com tudo até chegar ao solo, liberando uma grande energia. Então, pessoal, e agora a energia térmica, que é o calor. O calor é a energia térmica associada à energia cinética das moléculas que compõem um elemento. Energia química é a energia liberada ou formada a partir de reações químicas, como a energia produzida por pilhas e baterias. A energia solar é a energia proveniente da luz do sol. Essa forma de energia pode ser aproveitada na geração de energia elétrica por meio de placas fotovoltaicas. Por exemplo, quando alguém mora no sítio e não tem energia, eles vão colocar uma placa solar lá, por exemplo. Quando o sol bate naquela placa, ela reflete o que? Energia. Aí ela manda para os fios, para uma bateria e chega até as lâmpadas. Tem a energia eólica, que é a energia proveniente do movimento das massas de ar. Pode-se aproveitar a força dos ventos para girar hélices e turbinas na produção de energia elétrica. Energia nuclear. É a energia obtida a partir do fenômeno da fissão nuclear, em que ocorre a divisão do núcleo de um átomo, gerando a liberação de uma grande quantidade de energia. Agora vamos ver um pouco sobre as transformações de energia. Vocês viram que a gente pode transformar um tipo de energia em outro. Bom, a energia pode ser entendida como a capacidade de realizar trabalho, que é um outro conceito dado à energia. Quando uma forma de energia se transforma em outra, a quantidade de energia é mantida, a quantidade total de energia é mantida. Essa é uma lei da natureza chamada lei da conservação de energia. Ou seja, a gente nunca perde energia, a energia sempre se transforma. O ser humano passou a conhecer e aproveitar as transformações de energia em máquinas e aparelhos que facilitam a nossa vida. Quando uma lâmpada está acesa, por exemplo, ela está transformando energia elétrica em energia luminosa, luz, e em energia térmica, que é transferida para o ambiente na forma de calor.
A gente pode observar em nossas casas os equipamentos que precisam de energia elétrica para funcionar. O chuveiro elétrico, por exemplo, transforma a energia elétrica em energia térmica, deixando nosso banho quentinho. De forma semelhante, uma televisão ou um computador, por exemplo, recebem energia elétrica e a transformam em outras formas de energia, que podem ser emitidas na forma de luz e som. O som seria a energia sonora, além de energia na forma de calor. A gente pode observar aqui uma criança utilizando um tablet ou um celular. Nisso, esse tablet está transformando energia elétrica em energia sonora e em energia luminosa. Um carro andando, uma bola que acabou de ser chutada, uma pedra caindo, a hélice de um ventilador girando, todos os corpos em movimento têm um tipo de energia, que é a energia cinética. Quanto maior a velocidade do corpo, mais energia cinética ele tem. Podemos perceber essa relação no impacto de uma bola contra a parede. Quanto maior a velocidade, maior o impacto provocado. A energia cinética também pode ser transformada em outras formas de energia. Transformações de energia. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? A transformação de energia ocorre também em todos os seres vivos. Os organismos fotossintetizantes, como plantas e algas, usam a energia luminosa do sol para produzir açúcares. E a partir do gás carbônico e da água, ou seja, na fotossíntese, que é a parte verde dessa planta aqui, ocorre a transformação da energia luminosa em energia química. Como vocês podem ver, nessa raiz, tá vendo? Ele recebe o alimento. Lá em cima está o sol, ele recebe a luz do sol, que é o carbono, gás carbono, e aí ela libera o oxigênio, que serve para a nossa respiração. E também, a parte dessa energia química é usada para manter as funções vitais do próprio organismo, como a respiração, que eu acabei de falar para vocês, né? A partir de armazenada, podendo passar para outro ser vivo, caso este se alimente de organismo fotossintetizante. E os organismos heterotróficos, como os animais, utilizam a energia produzida pelos organismos fotossintetizantes, direto ou indiretamente pela alimentação. A energia química presente nos alimentos que consumimos é transformado em outras formas de energia, mantendo as atividades do nosso corpo, e parte dessa energia é transformada em trabalho, conforme realizamos as atividades do dia a dia. Então, gente, a gente viu um pouco sobre o calor, sobre energia, sobre transformações de energia, sobre os tipos de energia. E agora vamos deixar para vocês umas perguntinhas sobre o conteúdo da aula de hoje.